Conselho Regional dos Técnicos Industriais da Terceira Região, para o cargo de analista administrativo. A negação de Alex troca de carro, se e somente se ele não tiver que pagar plano de saúde, é: Alex não troca de carro e não tem que pagar plano de saúde, ou Alex troca de carro e tem que pagar plano de saúde. Professor, essa é de graça. Essa foi para não deixar raciocínio lógico em branco. Não precisa você fazer esse exercício. Deixe que eu faça. Negar a bicondicional é escrever a disjunção exclusiva com as mesmas proposições simples que estão na bicondicional. Então, se nós temos a bicondicional Alex troca de carro se e somente se ele não tiver que pagar plano de saúde, a negação dessa proposição vai ser a proposição ou Alex troca de carro ou ele não tem que pagar plano de saúde. Essa estava de graça. A resposta do exercício é errada. E aí, quando você olha o gabarito da prova, tem a resposta certa. E aí, professor, qual foi o erro dessa questão, desse raciocínio? Galera, não teve erro algum. De fato, negar uma bicondicional é escrever a disjunção exclusiva, com as mesmas proposições simples que aparecem na bicondicional. O erro de quem teve esse raciocínio foi achar que só existe essa negação da bicondicional. Nós já vimos, existem outras formas da gente escrever uma bicondicional. Consequentemente, existe outra forma de fazermos a sua negação. Vejam só. Nós temos uma bicondicional formada pelas proposições simples P, Alex troca de carro e Q, ele não tem que pagar plano de saúde. Na aula passada, eu mostrei para vocês essa equivalência lógica. Eu disse para vocês que a bicondicional P, se somente se que, pode ser escrita como sendo qualquer uma dessas estruturas. Elas são equivalentes. Então, se nós pegarmos a bicondicional P, se somente se que, e escrevermos como a conjunção entre essas condicionais, nós podemos negar essa bicondicional e negar sem problema algum essa conjunção. Negar conjunção, nós sabemos. Nós negamos a primeira, está aqui. A conjunção vira disjunção. E nós negamos a segunda, está aqui. Mas nós recaímos em mais uma equivalência lógica. A negação de condicionais. Mas nós também sabemos negar condicionais. Negar a condicional P implica que é escrevê-la como sendo P e não que. Lembram? Mané
mantém-se a primeira e nega-se a segunda. A disjunção está aqui. E a mesma ideia é para essa outra condicional. Mantemos a primeira e negamos a segunda. Então, essa é a nossa equivalência da negação da bicondicional. Pegando essa estrutura que nós acabamos de encontrar e fazendo a negação da proposição Q e da proposição P, basta substituirmos a linguagem escrita na linguagem lógica. E finalizamos esse exercício. Pessoal, quem é a proposição P? Alex troca de carro. Nós temos a conjunção, o conectivo I. Nós temos a negação da proposição que. Nós temos o conectivo ou. Nós temos a proposição que. Nós temos a conjunção. E nós temos a negação da proposição P. Então, percebam, nós temos uma estrutura muito parecida com o que afirma a questão. Vamos voltar para o nosso exercício? Quando nós voltamos para o exercício, nós podemos perceber que a proposição que nós encontramos não está exatamente igual à proposição que o exercício trouxe como resposta. É aqui que está o diferencial do candidato que está preparado. É importante que a gente memorize as equivalências, é importantíssimo, é essencial, mas apenas a memorização é suficiente? Não. Nós precisamos saber manipular essas estruturas, mexer com as proposições que compõem as estruturas lógicas. Lembram das propriedades comutativas, da conjunção, da disjunção? Pois é, nós iremos utilizá-las mais uma vez. A propriedade comutativa diz que a disjunção A ou B pode ser reescrita como a disjunção B ou A. A nossa proposição é uma disjunção. Então, nós podemos perfeitamente trocar a ordem dessas proposições. Então, as proposições não têm que pagar plano de saúde e Alex não troca de carro, que estavam após a disjunção, elas podem vir para antes da disjunção. E as proposições Alex troca de carro e tem que pagar plano de saúde, que estavam antes da disjunção, podem ir para depois. Mas, professor, essa proposição não é igual a que o exercício nos trouxe. É verdade. Mas lembre-se, a comutatividade também pode ser aplicada na conjunção. Escrever A e B é a mesma coisa que a gente escrever B e A. Então, nós podemos trocar essa ordem. Alex não troca de carro está depois da conjunção. Então, Alex não troca de carro pode vir para antes. Não tem que pagar plano de saúde está antes da conjunção.
mas pela propriedade comutativa, essa proposição pode ir para depois da conjunção. E o restante da equivalência a gente repete. Agora sim, utilizando as propriedades comutativas, nós conseguimos deixar a equivalência que nós encontramos exatamente igual à proposição que o exercício nos trouxe. Alex não troca de carro e não tem que pagar plano de saúde, ou Alex troca de carro e tem que pagar plano de saúde. Por isso que a resposta desse exercício é certa. Uma questão muito bonita, galera.